Nem pra gravar, não esquece. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um Quinta da TI. Hoje a gente vai falar sobre Office 365. É uma dúvida aí que pega bastante aí nos projetos, que é importa ou não e como importa os arquivos PSTs dos e-mails. E temos alguns amigos aqui na sala hoje que são especialistas em Office 365. E, claro, o nosso palestrante é, além de especialista, MVP Microsoft. Jogão, é contigo, cara. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar palestrando no Quintas da TI. Meu nome é Diogo Eringer, eu sou MVP em Office 365, para quem não conhece. A gente tem algumas figurinhas conhecidas já, né, no webcast. Para quem também está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu vou falar um pouco para vocês de um novo serviço do Office 365, que é o PST Import Services. Né? Basicamente, antes dessa função existir, quando você precisava importar um PST, você teria que fazer ou através do Outlook manualmente, né? Ou através de uma ferramenta que chama PSD Capture. Tá? Só que qual que é o grande diferencial dessa ferramenta, do PST Import Service, que é a ferramenta oferecida pelo Office 365 agora? Ele vai usar as ferramentas do Azure para poder fazer a importação do PST. Ou seja, ele vai quebrar alguns limites do Exchange, né? Alguns limites de throughput, que na verdade são os 500 MB por hora, no máximo, né? De PST. E ele vai quebrar esse limite, vai conseguir importar os PSTs de maneira mais rápida. Então eu vou mostrar algumas vantagens desse serviço e vou explicar para vocês um pouco mais desse serviço. Então, vamos lá. O que é o PST Import Services? Tá? Ele é um serviço que foi criado dentro do Office 365, então dentro do seu Office 365 você tem a guia importar, né, ou import, e ele é um serviço para importar os e-mails através de arquivos PST diretamente para a mailbox do Exchange. Tá? Lembrando que além de importar direto para o Exchange, você tem a opção também, se você quiser, você consegue importar dentro do SharePoint. Tá? É suportado também, mas eu vou dar um foco direto dentro do Exchange, que eu acho que é o que vai ser mais utilizado para migração. Ele vai ser importado diretamente dentro da mailbox do usuário mesmo. Tá? Para grandes volumes de dados, você pode copiar os seus arquivos para um VHD e fazer a cópia desse VHD para o Azure. Tá? E em seguida, a própria Microsoft, através de um arquivo que a gente vai passar de parametrização, eu vou mostrar esse arquivo para vocês, ele vai copiar o PST para a respectiva mailbox. Esses grandes volumes de dados é quando você precisa importar mais de 10 teras, tá, de PST, ou seja, eu acho bem difícil, né? Você tem que importar mais de 10 teras de dados, mas pode acontecer. Quando for um cenário menos de 10 teras, a gente vai utilizar a mesma ferramenta, porém a gente vai fazer o upload através do que a gente chama da network, né? Da nossa internet, né? Os dois vão utilizar a internet, mas vai ser, ao invés de você entregar um VHD, você vai entregar direto o PST dentro de uma storage account do Azure, tá? E também vou ter que passar o arquivo de mapeamento para falar o que ele vai copiar e para onde ele vai copiar. Tá? É muito comum que em migração a gente tenha clientes que tenham PST, né? Você vai migrar de uma local web, você vai migrar de algum sistema que não aceita a conexão IMAP ou que os usuários criam PST. É comum também os usuários criarem PST e arrastarem os seus e-mails para o PST, porque não sei, às vezes a caixa dele tem algum limite, né? Um limite de tamanho, que ele está atingindo sempre esse limite, e os próprios usuários às vezes criam esses PSTs, e a gente não tem gerência desses PSTs. Né? A partir do momento que ele está na máquina do usuário, a gente não tem essa gerência. Então, um dos principais objetivos de importar o PST também para dentro da mailbox do Office 365 é você ter a gerência desses PSTs. A partir do momento que esse PST é importado para dentro de uma caixa postal, você consegue aplicar políticas, você consegue tomar determinadas ações em cima desses PSTs. Né? Então eu vou mostrar aqui o porquê utilizar, né? Por que a gente tem recomendado que importe esses PSTs. Vai facilitar o processo de conformidade das mensagens. Então você consegue aplicar uma retention policy neles. Para quem não sabe o que é uma retention policy, eu consigo falar, eu consigo criar uma política falando que os e-mails que têm mais de 2 anos, eles vão ser movidos para o archive, né?
Por exemplo, eu consigo aplicar essa política no meu PST que eu importar. Por quê? Porque ele está dentro da minha mailbox. Tá? Existem algumas dúvidas, tá? Também em relação ao Import Service, que é um serviço novo. Então, assim, eu posso importar direto o meu PST direto no archive da mailbox. Eu consigo importar ele direto no archive da minha mailbox. Tá? Qual que é o tamanho máximo de PST, etc. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, o tamanho máximo da mensagem, tá? O que é recomendado fazer, etc. Então eu consigo aplicar essas políticas de retenção, eu consigo utilizar lá o meu Discover para poder achar mensagens, né, dentro das mailboxes do meu usuário, caso eu precise, tá? Encontrar alguma mensagem, ele também vai fazer o Discover no PST. E também os relatórios de auditoria, por exemplo, de deleção de um e-mail, de alguma outra coisa, né? Qualquer ação tomada em cima de uma mensagem do meu PST que já tenha sido importado, eu vou ter também esse relatório de auditoria. Tá? A gente tem aí uma proteção contra a perda de dados, porque se a gente está importando o PST para dentro do mailbox da Exchange Online, a gente está fazendo uso da alta disponibilidade da Microsoft, né, que é o nosso SLA de 99,99%. Diferente de quando você tem um PST local, né, na máquina do usuário, em que pode acontecer que o suporte formate a máquina, ou o HD queime, ou aconteça alguma coisa do tipo, e você vai perder aí o acesso aos seus dados devido, né, aos seus dados estarem somente num notebook local ou num servidor local, etc. E o que eu acho mais importante de tudo é que você vai ter os seus dados sempre disponíveis, né, em todos os dispositivos. Por quê? Quando você tem um PST local no notebook, quando você acessa via OWA, você não tem acesso a esse PST. Quando você acessa via ActiveSync, você não tem acesso a esse PST. Tá? Então, a partir do momento que você faz a importação do PST, né, seja ela de qual forma for, claro, mas o que é recomendado é utilizar o Import Service, tá? Só tem um porém que eu vou falar daqui a pouco. Os dados vão estar disponíveis em todos os seus dispositivos e em qualquer método, de qualquer forma que você acesse, os seus dados vão estar lá. Então, seja ActiveSync, seja WA, seja Outlook, a partir do momento que você tem o PST dentro da sua mailbox, você vai conseguir acessar esses dados de qualquer lugar. Então, pré-requisitos aí para a gente fazer essa importação de PST. Né? Você vai ter que criar uma role, tá, dentro do Exchange Online. Então, dentro do seu Exchange Online, você vai ter que ou criar uma role ou alterar uma role existente. Tá? No caso, normalmente, altera-se a role Compliance Management. Tá? Assim que eu abrir a role Compliance Management, eu consigo adicionar a role Group Mailbox Import e Export. Notem que essa role group é uma role group nova. Tá? Esse comando ele existe no Exchange 2013 local, né, que é o New Mailbox Import Request e o New Mailbox Export Request. Tá? E ele foi agora trazido para o Office 365 justamente para fazer esse import de PST. Tá? Porém, o comando que está válido é o New Mailbox Import Request. O Export Request ainda, né, para PST é só quando a gente utiliza lá o Litigation Hold. Tá? A gente não consegue, fora isso, a gente não consegue utilizar esse comando. E eu tenho que adicionar os meus usuários como membro, tá, dessa role, da role group, para falar que ele vai ter permissão de fazer o mailbox import e export. Tá? Então, fazendo isso, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem como que faz isso e eu já dou continuidade. Então, aqui. Share. Eu vou dar um share no meu desktop todo. Vou compartilhar minha tela. Tá aqui. Tá vendo aí, Thiagão? A minha tela tá aparecendo aí? Tá no Office 365, beleza. Tá no Office 365, legal. Então, pessoal, só uma dica. Para vocês verem melhor, você aperta o F5, beleza? Vai lá. Beleza. Aqui eu estou dentro do meu ambiente do Exchange Online, tá? Estou dentro das minhas admin roles. E no caso aqui, o que eu fiz? Eu entrei dentro da minha guia Compliance Management, tá? Dentro de Compliance Management, eu adicionei essa role Mailbox Import Export, tá?
Alguns de vocês vai falar assim, mas eu estou acompanhando, estou fazendo junto, eu não tenho essa role, ou quando eu cliquei em importar, ele está falando que esse serviço não está disponível para a minha região. Tá? Por quê? A princípio, esse serviço está disponível para a região dos Estados Unidos. Tá? Mas, muito em breve, ele vai vir para a região do Brasil. Mas eu quero testar, então como é que você faz para me mostrar? Como é que você está fazendo na webcast? Né? Quando você cria o tenant, você pode falar que o tenant, a localidade do seu tenant, basta você colocar Estados Unidos e você vai ter acesso já a essa role, tá? Mas ela já está, assim, está no roadmap, está bem perto de chegar mesmo para os tenants que já estão criados no Brasil, tá? E aí todo mundo vai poder utilizar. E assim que lançar também vai estar todo mundo já sabendo como utilizar de a melhor maneira possível. Né? Então eu adicionei a role Mailbox Import Export e adicionei os usuários, né, que fazem parte desse grupo Compliance Management. Tá? Então eu adicionei aqui o meu usuário de admin. Feito isso, eu dei um save, tá? Ele demora um pouquinho para aplicar depois que você faz, por isso eu já fiz antes. Tá? Dei um save, ele vai demorar aí uns 2 a 3 minutos para poder aplicar essa role. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Eu vou voltar para o PPT aqui. Legal. Instalar o Microsoft Azure AZ Copy Tool. Tá? Como que eu vou fazer isso? Instalar aí o Microsoft Azure AZ Copy Tool, obter a Storage Account Key e a URL no Office 365 e criar um PST Mapping File. Tá? O que é isso tudo, gente? Eu vou compartilhar de novo minha tela aqui. Desktop. Legal. Eu vou entrar aqui no meu portal do Office 365 e vou clicar em Import. Já estou aqui em Import. Tá? Vou clicar no botãozinho Ultimais e vou falar que eu quero fazer upload através, né, da minha rede. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma tela para mim. Tá? E aqui eu já tenho a opção de fazer o download do Azure Copy. Tá? Eu já fiz o download, já instalei, tá? Mas vocês vão fazer o download aqui, essa ferramenta aqui, né? E vão instalar na máquina de vocês, que a gente vai usar uma linha de comando para subir os PSTs, certo? Feito isso aqui, a gente vou dar um show key aqui também para vocês poderem ver. Vou dar um show key, um show URL. Tá? Por que eu vou precisar disso? Notem que eu vou pegar nada mais, nada menos do que o endereço da minha storage account dentro do Azure, tá? E a senha que eu preciso para poder fazer o upload desse arquivo. Então a gente vai fazer um upload dentro do storage account dentro do Azure, para depois o próprio Office 365 ler esse storage account e copiar os dados. Eu vou precisar disso aqui para me utilizar no script de cópia, tá? Do PST para dentro do Office 365. Vou voltar aqui ao share do conteúdo. Legal. Quais são as limitações e algumas dúvidas principais que o pessoal tem? PST máximo de 10 GB, tá, para poder importar. Mais de 10 GB você pode ter problema e não é homologado. Não funciona? Não é que não funciona, mas ele não é homologado pela Microsoft. Tá? Só para vocês saberem, o teste que foi feito dessa ferramenta, ele foi feito com importe de 1 milhão de itens dentro de um PST. E aí a partir daí a gente teve problema. Então, eles fizeram um cálculo e recomendam que o máximo seja de 10 GB. Tá? Mensagem de até 150 MB, então você tem que ter, o arquivo de cada mensagem tem que ter no máximo até 150 MB, o que eu acho muito difícil hoje, uma mensagem bater 150 MB. Tá? Os itens corrompidos, eles não vão ser migrados, então se você tiver um PST corrompido ou algum item corrompido dentro do PST, recomendo que você utilize o scanpst.exe para poder escanear esse PST, corrigir o que foi corrompido. Corrigido o que foi corrompido, você consegue fazer a importação do PST dentro da sua caixa normalmente. Em parte de estrutura da importação, eu consigo importar o PST dentro da minha caixa postal comum, né, da minha caixa postal primária.
Consigo importar ele dentro da minha caixa postal de archive, tá? Consigo especificar a pasta que eu quero importar ele, certo? E também eu consigo fazer vários PSTs na mesma caixa postal, por exemplo. Eu tenho um usuário que tem mais de 4 PSTs. Eu consigo importar ele para dentro da mesma caixa? Consigo importar sem problema nenhum. Tá? O merge não é suportado. O que é isso, gente? O merge ele é uma função que eu não vou conseguir importar a caixa de entrada do PST para dentro da minha caixa de entrada da minha mailbox 9365. Isso ainda não é suportado. Tá? Mas em breve aí ele vai ser suportado também, esse merge. Tá no roadmap para ser suportado o merge disso. Tá? Dessas contas. Monitoramento, como que eu vou ver, tá? Como que eu vou acompanhar que o meu PST está subindo, ou se o meu PST não está subindo, etc. Eu consigo, através do Azure Story Manager, tá? Ter um reporte se o meu PST está subindo ou não. Consigo ver os meus arquivos através do Azure Storage Account Manager, né? Consigo através do portal do Office 365, eu vou fazer a demo aqui para vocês vão ver, e através do PowerShell também eu consigo fazer. Então eu vou entrar na parte de demo, que eu acho que é o mais interessante vocês verem como que faz, né? Que é um processo bem simples e vai ser bem útil, tá? Para vocês. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, já fiz o copy disso daqui e já fiz esse copy também. Tá? O que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Peguei o primeiro passo, criei a Role Management no Exchange, está aqui criada a minha Role Management. Legal. Segundo passo, né? Eu vim aqui, criei um novo import, né? Um novo import de PST, e aqui eu vou pegar a minha key de segurança, né? E o meu endereço HTTP do meu storage account. Então eu vou pegar aqui, né, as storage blobs. E eu já tenho aqui o meu comando pronto, tá? Esse comando eu posso disponibilizar para vocês, mas está público também no TechNet e em vários lugares, tá? Já tem esse comando aí. Note que eu estou utilizando o scopy, tá? O que é o scopy? O scopy nada mais é do que a ferramenta que eu baixei, tá? Na verdade, que eu baixei do portal do Office 365, tá? Então aqui, ó, eu vou conseguir fazer o download do scopy tool, e ele é uma ferramenta de linha de comando do Azure, onde eu vou copiar o meu PST para dentro do Office 365, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso, tá? Eu instalei ele. Através de um prompt de comando, eu entrei aonde eu instalei ele, né? C2 Program Files, Microsoft SDK, Azure, scopy. Tá? Então o meu scopy.exe ele está dentro dessa pasta. O que eu vou executar agora? Vou executar o meu comando de scopy. Notem que a minha origem, né? Eu compartilhei uma pasta na minha máquina, que é o laptop 124/PST, tá? Eu vou acessar essa pasta para vocês verem que eu tenho meu PST lá dentro. Tá? Então eu tenho aqui o meu quintas.pst.pst. Tá? Tem um PST dentro dessa pasta. E se eu tiver vários PSTs? Ele vai importar todos os PSTs que estão na pasta. Mas como que ele vai saber para onde ele vai importar? Através do arquivo de mapeamento, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho meu compartilhamento, o meu destino eu vou copiar do meu Office 365. Notem que aqui no final eu troquei e coloquei o nome do meu compartilhamento. /laptop 124/pst, ok? Esse vai ser o meu endereço de destino. Feito isso, eu vou ter a minha key, né, que eu também copiei lá do meu Office 365. Vocês podem notar que a key é a mesma, a destination key. Tá? Vou passar o parâmetro /s, tá? Que é para ele copiar também as subfolders. E o /v, dois pontos, é onde ele vai gerar o meu arquivo de log. Tá? Então, eu vou passar esses parâmetros e vou começar a copiar o meu PST.
Eu coloquei um PST bem pequeno, tá, gente? Para poder não tomar o tempo de vocês, tá? Eu vou executar esse comando, ele vai começar a copiar o PST, tá? Notem que ele já está me dando a velocidade de transferência, tá? Daqui a pouco ele vai começar a transferir. Eu criei um PST bem pequenininho para dar tempo da gente fazer dentro de 1 hora. Tá? Olha, notem que eu já consegui transferir um PST, né? Claro que ele é bem pequeno, ele tem umas 10 mensagens só, tá, no PST, porque eu não ia criar um PST muito grande, tá? Então, aqui eu consigo ver quantos foram transferidos com sucesso, tá? Etc. Então, foi transferido aqui, tem um arquivo transferido com sucesso e outro arquivo não foi transferido. Vamos ver se a gente transferiu o arquivo de PST, né? Vamos dar uma olhada no log para a gente poder ver o que aconteceu. C2 pontos. Upload log PST. Finish transfer quintas PST.pst, certo? Então ele transferiu o meu arquivo PST que eu quero. Putz, legal. E agora, o que eu devo fazer? Ele já está lá dentro do meu ambiente do Azure, né? Eu consigo ver ele através do Azure o Storage Manager, né, que eu mostrei para vocês a ferramenta, e vou conseguir ver ele aqui dentro do meu portal também. Então o que eu vou fazer? Vou falar que eu já fiz o upload dos meus arquivos, certo? E ele manda eu preparar o meu mapping file. O que é o meu mapping file? Vamos lá no nosso mapping file. Vou aqui no C2 pontos, temp. Aqui eu tenho o meu PST import mapping file. O que é isso, gente? É um arquivo CSV onde eu vou falar qual que é o workload, né? Então vai ser Exchange. Qual que é o caminho, tá? Olha, que ainda bem que eu vi que aqui está errado. É laptop 124. Tava 123, né? Deixa eu salvar aqui. Então, aqui eu vou falar qual que é o caminho do meu arquivo, né? Então, laptop 124/PST. Qual é o nome do PST? Quintas PST.pst. Qual que é o nome do meu usuário, né? Qual que é a minha mailbox, desculpa, admin@quintaspst.microsoft.com. Eu vou importar no archive ou na mailbox primária, né? Então aqui eu estou mandando importar na mailbox primária. O atributo target root folder, eu poderia passar uma pasta para ele poder importar dentro dessa pasta. Eu não passei. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma subfolder chamada imported e vai colocar a minha estrutura de PSTs lá. Esses três últimos atributos aqui a gente não precisa passar nada, que são atributos de controle da Microsoft, tá? Que é o SharePoint File Container, o SharePoint Manifest Container e o SharePoint Site URL. A gente não vai utilizar esses atributos dentro do Exchange. Se você for fazer um import para dentro do SharePoint, aí você vai precisar utilizar esses três atributos. Eu vou salvar ele aqui, tá? Vou entrar novamente aqui no meu... Vou falar que eu tenho acesso ao mapping file, tá? Legal. Aí revirar o mapping file, vou dar no next. Ele vai pedir o nome, eu vou colocar aqui import quintas de TI, import quintas, o nome do meu import, né? Olha, não, deixa eu, porque lowercase, né? Tá escrito aqui e eu coloquei uppercase. Então, vamos lá. Import quintas, legal. Vou adicionar o meu mapping file. Né? Então eu vou criar aqui o meu pst import 01.mapping file. Ele vai fazer o import, né? Vou aceitar os termos aqui. Legal. E vou dar um finish. Então ele vai ser importado de acordo com o mapping file. Como que eu vou ver se ele está sendo importado ou não? Vou entrar dentro do meu portal do Office 365. Deixa eu fechar isso aqui. Desculpa.
Vou entrar dentro do portal do Office 365 e eu já tenho o status de que o meu import está em progresso, tá? Então já consigo abrir ele aqui e ver o status dele, tá? Ele vai demorar um pouquinho para importar, tá? E assim que ele tiver importado, eu vou abrir a mailbox para vocês verem o arquivo de PST dentro do meu Office 365. Tá? Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? O que vai sair para frente ainda, né? O que pode melhorar no PST? Alguma sugestão, alguma dúvida, etc. O que eu não recomendo, tá, gente, é importar PST que foi extraído de um exchange. Tá? Tirando isso, é altamente recomendável que você faça por meio desse processo. Tá? Então vamos ver aqui os detalhes da minha importação. Enquanto isso, ele está no 0%, 0 itens importados. Tá? Então você vai ver que eu consigo ver a quantidade de itens que já foram importados e eu consigo ver os itens que foram pulados, né? Ou por saco rompido, etc. Tá? Ele logo, já ele já vai começar a fazer essa importação. Vamos lá, eu vou no perguntas e respostas aqui, enquanto ele faz um PST. Bom, vamos responder de baixo para cima as perguntas aqui. A importação é única e exclusiva para cada arquivo PST. Eu posso importar simultaneamente mais de um arquivo de PST. Você pode importar simultaneamente mais de um arquivo de PST sem problemas, tá? Só você colocar todos os PSTs dentro daquela pastinha, no caso, que eu criei, a pasta compartilhada PST. Você coloca todos os PSTs lá dentro. O que vai falar qual PST vai para qual usuário é o Mapping Files, tá? Lembrando que uma limitação da ferramenta é que ele não faz discover de PST na rede, tá? Então você vai ter que centralizar os PSTs ou criar vários compartilhamentos, tá? E adicionar dentro do seu arquivo. Legal? Já existe alguma forma de exportar uma mailbox para PST no ActiveJoin? Existe desde que você tenha o Litigation Hold no seu plano, tá? Se você tiver o Litigation Hold no seu plano, você consegue utilizar o comando New Mailbox Export Request. Tá? Se eu mudar de região no meu tenant, o recurso vai estar disponível? Cara, acredito que não. Tá? Tem que ser na hora que você cria mesmo, infelizmente. Essa role vai ser adicionada para todos os licenciamentos? Vai ser adicionada para todos os licenciamentos, tá? E ela é free. Legal? O PST de 5 GB vai demorar uma eternidade, né? Se não tiver link top, vai ser um problema. O link, né, gente, é uma coisa, obviamente, que impacta diretamente, né, na performance do upload, né, nos nossos arquivos. Deixa eu ver se ele já está importando. Ele ainda está em progresso. Ele demora um pouquinho, mas ele vai fazer o import perfeito. Tá? A última vez que eu fui fazer o import, eu demorei cerca de uns 40 minutos, mas tinha mais arquivo. Tá? Ele já criou o job, na hora que ele mudar o status para copiando, como são 10 mensagens, ele vai copiar muito rápido esse PST. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho, né? Legal. Então daqui a pouco ele vai fazer isso. Lembrando que ele é melhor, né? Eu acredito pela a experiência que eu tive de testes com ele, ele é melhor que o PST Capture, tá? Qual tipo de HD eu posso levar para o data center aqui no Brasil?
Tá? Aí você pode levar os VHDs, né? Na verdade, quando você for fazer a cópia via VHD, se eu não me engano, é que os VHDs que são SATA mesmo, tá? SATA 2, eu acho, ele é suportado. No site tem a lista de tipos de VHDs que são suportados, tá? Tem no próprio site no TechNet tem os tipos de VHDs. Apesar que aqui eu não estou usando VHD, tá? Eu estou usando via import, através da network mesmo. Aqui, eu respondi. Legal, legal. Vamos ver aqui se já como é que está o estado. Ó, foi importado 8 itens com sucesso dentro da minha mailbox, tá? Então eu vou abrir a mailbox agora para vocês verem o meu PST lá dentro, legal? Eu vou ver aqui dentro de admin. Ó, desculpa. Eu tenho que vir e-mail, né? Tô acostumado a entrar só no admin. Está criado aqui. Olha aqui, ó. Onde está o meu PST? Imported, né? Dentro do Imported eu tinha os excluídos e eu criei uma pastinha chamada Quinta de TI dentro do meu PST para vocês verem que eu copiei alguns e-mails, né? Lá da empresa, eu copiei eles aqui para dentro para poder fazer o import. Tá? Então, feito isso, eu tenho o import do meu PST, tá? Feito dentro da minha caixa postal, basicamente. O processo é bem simples, tá? Não tem muito mistério. Você pode utilizar aí para importar diversos PSTs e etc. Né? Normalmente, assim, o que eu estou fazendo hoje é quando eu identifico que no projeto vai ter PST, vai precisar de PST, eu já crio o tenant do cliente nos Estados Unidos. E aí eu faço importação e consigo fazer via PST. Tá? Porque na verdade ele libera a função para você e quando você vai criar o tenant, ele pergunta a sua localização. Tá? Ele libera a função para você ou não através disso. Tá? Então, mas muito em breve também já vai chegar no Brasil, não vai ter nenhum problema. Tá? Tem mais alguma pergunta, alguma que vocês queiram fazer, algum cenário de migração que vocês estão passando também, quiser perguntar, pode perguntar, eu posso ajudar às vezes. Tá? A diferença dessa ferramenta para o PST Capture, gente, é que o PST Capture você consegue, através de agentes, né, você consegue. Vem calendário e contato também, tá? Vem completo o PST, tá? Dentro da sua organização. Porém, ele vai criar uma pastinha de calendário aqui dentro do Imported, tá? Mas ele vai calendário em contato sim. Deixa eu voltar aqui no Live Meeting. Então, o que eu estava falando, o PST Capture você consegue fazer o deploy de agente nas máquinas, né, de agent nas máquinas, e quando ele fizer o deploy do agent nas máquinas, ele vai achar, né, em cada máquina ele acha PST e importa. Isso aí consome muita rede. Se eu consigo importar para shared ou home mailbox, cara, acredito que sim, tá? Eu nunca testei, mas você consegue importar sim para share de algum mailbox, porque o que ele te pede é um endereço SMTP da mailbox, né? Então, se ele te pede o endereço SMTP da mailbox, você vai conseguir fazer o import sem problema nenhum, tá?
Diogo, no caso do PST estar corrompido, ele vai fazer um merge após a correção do PST. Então, a correção do PST ela tem que ser feita antes, né? Então você vai utilizar o scan PST, ele vai corrigir o PST. Ele corrigiu o PST, você manda fazer o upload. O merge, notem que ele foi criado uma pasta imported aqui, né? Ele não importou dentro da inbox, etc. Ele não fez o merge. O merge é uma função que ainda tá no roadmap e ela ainda vai existir, tá? Mas ela ainda não tem. Calma aí, vamos lá. Existe alguma outra forma de migração de arquivos PSD para contas quiosque? Então, aí eu acredito que o problema da conta quiosque é que ela não aceita nem ela não aceita desculpa, o Outlook, né? E então, para a conta quiosque, a princípio a feature está disponível para planos Enterprise, tá? Para contas quiosque não. Então eu teria que pensar uma forma de como fazer esse import para você. Eu posso dar uma olhada de como, né, se tem alguma maneira de fazer e eu te respondo, tá? Eu vou te mandar o meu e-mail aqui. Consigo responder? Vou te mandar o meu e-mail e eu vou dar uma olhada se existe alguma maneira de fazer o import na conta quiosque. Legal? Aproveitando, só deixo para alguns cenários. Um cenário que a gente vai deixar de usar o meio gateway de terceiro para utilizar o EOP. Os usuários que ainda não foram migrados, eu consigo proteger eles? Consegue, desde que você vire o MX para dentro do Exchange Online Protection. Vou responder aqui. Qual é o impacto provavelmente de produção quando optamos pela criação do termo nos Estados Unidos? É possível mudar depois? Então, esse mudar depois eu ainda não consegui, tá? Eu sempre tive que criar lá. Na verdade, eu acredito que é só a região mesmo, tá? E os servidores que você vai estar conectado. Você vai estar conectado, acredito que num data center dos Estados Unidos. Eu acho que a única coisa que altera quando você fala, você cria um tenant no ambiente dos Estados Unidos, é isso. Tá. Não tem muita diferença não. Tá. Existem algumas empresas que têm essa questão do dado ficar no Brasil, etc, etc. Mas mesmo com o data center que a gente tem em Campinas, o seu dado ele está replicado geograficamente. Então, querendo ou não, o seu dado ele vai sair, né? Ele vai estar no ambiente que está fora do Brasil de qualquer forma. Então, assim, não vai fazer muita diferença. Não. Como posso permitir que o Office 365 processe para o meu inquilino? Eu não entendi a pergunta. Você é um partner e quer aplicar isso no tenant do seu cliente? Eu não entendi bem a pergunta. Se você puder reformular, eu consigo te ajudar. Achei um pouco complicado. Ferramentas de terceiro como o Migration Wiz não seriam mais práticas? O Migration Wiz ele não migra o PST, né? Esse aqui é o problema. O Migration Wiz ele não vai achar o PST na máquina, né? Esse é o problema. Quando você tem um cenário que você tem um PST em cada máquina, ele não vai fazer o discovery do PST. Esse é um problema. O Migration inicialmente é uma ferramenta fantástica, mas é uma ferramenta muito boa, tá? Para migração de Google, por exemplo, é perfeito, tá? E de várias outras plataformas também é muito bom. De Notes ele é bom, né? Apesar de Notes, migração de Notes também, a Quest é o que eu recomendo mais, tá? Da Dell. Eu acho ela mais robusta para poder migrar Notes, tá? Mas na questão do PST mesmo, não tem uma ferramenta ainda que faça discovery do PST na rede, acha os PSTs, etc. O Jefferson perguntou da latência do data center lá fora.
Bom, eu tenho a minha conta criada, já tive várias contas criadas no Data Center lá de fora. Inclusive a minha conta de MVP, ela é criada no Data Center lá de fora. E eu nunca tive problema de latência não, tá? É assim, eu particularmente nunca tive nenhum problema em relação a isso. Sobre mudar o tenant, não tem como. A partir do momento que o tenant foi criado numa determinada região, não pode ser alterado. A opção é feita na hora da contratação, realmente, as informações estão em contrato da Microsoft e os próprios engenheiros. O que tem é migração de Office 365 para Office 365. Esse tipo de migração de Office 365 para Office 365 é um tanto quanto complicado também, tá? Você vai ter alguns problemas aí, principalmente se você utilizar a migração IMAP para fazer, tá? É suportado, mas eu não recomendo. Você vai ter uma série de problemas. Quem é elegível para o serviço, qualquer cliente que tenha o plano E, tá? E1, E2 ou Exchange Online Plano 2, etc. É um serviço de graça, tá? É gratuito. Durante o vídeo você falou que uma migração de mailbox é 500 meia hora. E eu já li que são 1 giga hora. Vou te mandar o link aqui de cada tipo de migração, tá? Do tempo de cada tipo de migração. Deixa eu só dar um share no meu PPT de novo. Eu vou te mandar o link aqui, deixa eu só dar uma olhada. Ele é sempre 500 mega, tá, cara? De PST. Existe até 1 giga, é o híbrido, tá? Quando você tem o híbrido. Deixa eu só achar aqui um. Vou mandar para todo mundo já de uma vez. Nossa, duplicando. Deixa eu só achar aqui. Achei, vou mandar para vocês aí, tá? Cache nossa. Eu vou criar uma pergunta aí com o link, tá? Só vocês darem uma olhada. Ó, vou dar um reply to all numa pergunta aqui com o link para todo mundo, tá? Qual protocolo é usado, MAP ou Exchange Web Service? Na verdade, Exchange Web Services ele não é um protocolo, tá, Jefferson? Ele é um diretório, tá, onde é conectado, né, onde normalmente as aplicações conectam para tirar alguma informação do Exchange, tá? Mas o que ele usa para fazer o upload é o Azure Copy, tá? E depois o Azure conecta no Office 365. Assim, eu não sei te falar com precisão, mas provavelmente ele utiliza API, tá? Ele não utiliza MAP ou não utiliza IMAP ou outro tipo de conexão, porque senão ele cairia no throughput do Exchange. E ele não cai no throughput do Exchange para poder fazer esse tipo de migração. Tá? Esse tipo de função ele não cai no throughput. Então, o link que eu mandei para vocês, se vocês verem aí, ele fala de performance de migração. Tá?
Ele fala aqui, ó, 0.5 gigas 0.5 gigas de migração de PST, tá? E notem que é fixo, né? Ele é sempre fixo isso. Eu montei uma planilha que calcula, na verdade, esse tempo de migração, né? Com a ajuda de um amigo, a gente montou aqui uma planilha que calcula mais ou menos o tempo de migração de acordo com o que você precisa, tá? De acordo com o tipo de migração, se é híbrido, cover, state, etc. É isso aí, galera. A turma tá animada hoje com as perguntas, né, Diogo? Ah, sim. Quem tiver mais dúvida pode mandar, tá, gente? Se for de migração em geral de Office 365, né? Eu sei que não. Né, hoje eu falei só do import para ST, porque não tem como, né? O tempo é curto. Mas a ideia é a gente passar o máximo de conhecimento possível aí para vocês, tá? Então, se tiver alguma dúvida de algum outro tipo de migração também, de velocidade, performance, o que migra, o que não migra, etc. Pode perguntar também, tá? Tá bem legal as dúvidas, viu, Thiago? O pessoal é bem pertinente. Bacana, cara. Com certeza, muitos estão aprendendo aí com as dúvidas dos outros, né? Ah, sim, com certeza. Eu também. Putz, qual a melhor forma para migrar Public Folder? Então, Public Folder já começa com um então na frente, né? Porque Public Folder é bem complicado, tá? De fazer essa migração. Tem ferramentas, tá? Que migra Public Folder. E tem o híbrido, né? Quando você tem Public Folder, você consegue migrar através do híbrido. Lembrando que como que você faz para poder migrar essa public folder? O Gsync ele vai sincronizar as public folders que não são meio enable. As public folders que são meio enable, você vai ter que fazer via script, tá? Então, para isso, você teria que marcar um dia para poder fazer uma virada global. Um problema que aconteceu comigo ao migrar a public folder é que mesmo utilizando o script, quando a public folder é meio enable, ele não leva o endereço x500 da public folder. E aí você não consegue mandar um e-mail para dentro dessa public folder. Tá? Você tem problema aí ao tentar enviar e-mail para essa public folder meio enable. Tá? Quando você tem um ambiente de Exchange de 2013, você consegue fazer um híbrido de public folder. Então você consegue migrar as public folders aos poucos para o Office 365, certo? E o usuário que está no Office 365, ele consegue enxergar as public folders do Office 365 e do Exchange 2013 on-premise normalmente. Não tem problema. Quando você não tem o Exchange 2013, você não consegue fazer esse híbrido de public folder. E aí o que é recomendado, o que normalmente faz? Você migra os usuários para o Office 365 e faz com que ele enxergue as public folders on-premise. Feito isso, aí você pensa num plano para poder fazer a migração só das pastas públicas. Tá? Eu tive essa experiência porque eu fui fazer um ambiente híbrido e o cliente utilizava cerca de 13 mil public folder. Então, assim, para eu fazer essa migração para esse cliente, né, o qual foi vendido só a migração de mailbox híbrido, seria um outro projeto, né, entendeu? Devido à quantidade. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Mais na hora do planejamento e pré-venda do que na hora de execução mesmo. Tá? Respondido, Diego? Beleza. Se tiver mais alguma pergunta também, pode. A gente tem até aí 11h10, tá? Se não tiver, a gente pode encerrar antes, mas eu estou disponível aqui até 11h10. Eu não passei meus contatos, né? Eu vou deixar meus contatos aqui. Vou compartilhar a tela com meus contatos. Quem quiser me adicionar no Skype, no Facebook ou o que for, seguir o meu blog, pode seguir também.
Skype, vamos aqui, João numerinho. .com jogo.eng Jogão, Oi. eu acho que não vai ter mais pergunta. Mas assim, eu vou encerrar a gravação para não ficar muito grande, ok? Eu vou só E passar aí? meus contatos pro pessoal aqui, Ah, tranquilo. Aham. mas pode encerrar já, se você quiser. Legal? Não, vamos encerrar com seus contatos. Põe aí. Porque aí, às vezes... Legal. Vamos lá. Vou dar um share aqui na tela. Tá aí, tá? Vocês já estão vendo, esses são os meus contatos. Quem quiser adicionar, pode ficar à vontade. Se tiver dúvidas, etc., pode enviar e-mail. Assim, não garanto que eu vou responder na hora ou no mesmo dia, tá? Porque às vezes a gente está em projeto, está em cliente, é um pouco complicado. Mas pode mandar que eu, se tiver alguma dúvida, eu respondo todo mundo à medida do possível. É isso aí. Bom, os contatos do Diogo ainda vão ficar aqui disponíveis, ok? Eu vou encerrando a gravação do Quintas de hoje, tá? Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Agradeço ao Diogo por ter feito essa apresentação muito bacana aí, que eu tenho certeza que, cara, vai ajudar muito no processo de migrações aí daqui em diante. E valeu, galera. Até quinta-feira que vem. Diogão, obrigado, cara. Muito obrigado aí mais uma vez por estar presente no Quintas da TI. Obrigado, Thiago. Até a próxima aí.